Mas, nesse momento, eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação e essa palavra tem um tema. O tema é: por que tem crente que pensa que está debaixo de maldição? Por que tem cristão que pensa ou parece que está amaldiçoado? Então, vamos trazer esse tema aqui, citando alguns trechos bíblicos aqui da palavra. E há pouco tempo atrás, parece que o ano passado, eu estava tentando escrever alguma coisa sobre maldição hereditária, né? Estavam se falando muito nisso. Eu fiz muita pesquisa, consultei vários autores, uns concordam, outros discordam, uns acham que existe maldição hereditária, outros acham que não existe. E depois eu resolvi, então, depois dessas pesquisas, dessas buscas, dessas consultas, eu resolvi ir para a Bíblia, né? E pesquisei somente a Bíblia, consultei a Bíblia sobre o assunto de quebra de maldição e escrevi uma apostila de mais ou menos umas 20 páginas, mas eu não vou falar sobre isso hoje, né? Hoje eu não vou falar sobre quebra de maldição. Eu vou falar porque que parece que tem crente que vive amaldiçoado. Por que tem crente que pensa que está debaixo de maldição e vive aí pelos cultos de libertação, né? Buscando quebrar a maldição da sua vida. Então nós vamos falar só sobre isso, tá? Não vamos falar sobre a quebra de maldição, se ela existe ou não existe, e o que pode acontecer e não acontecer. Nós vamos falar hoje sobre isso, ok? Mas antes eu quero ler aqui uma passagem da Palavra de Deus que se encontra em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Uma palavra abençoada, né? Então, nós vamos entrar logo no assunto, porque tem crente que pensa ou parece que está debaixo de maldição ou está amaldiçoado. Primeira coisa que nós precisamos entender, todo mundo que aceita Jesus, ele tem que entender que ele vive numa guerra, numa batalha espiritual. Ele tem que entender isso. Aqui em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16, diz o seguinte: porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a primeira observação que a gente vê nesse versículo aqui, que todos nós vivemos num conflito espiritual, entendeu? Vivemos numa guerra, numa batalha espiritual. Parece a luta do mal contra o bem. Essa luta é dentro da gente, né? A gente luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Então, nós que vivemos que somos, né, carne ainda, nós sentimos, né, a luta, a batalha travada na nossa vida. Principalmente pessoas que se acostumaram no pecado, se acostumaram com a liberdade para pecar. Então, quando a pessoa aceita Jesus, aqueles velhos desejos, né, de vez em quando eles vêm à tona, eles querem tomar o lugar deles de novo, né? Então, às vezes, o crente ele começa a passar essa batalha espiritual, porque às vezes ele pensa o seguinte: bem, aceitei Jesus, agora eu não vou ter mais desejos pecaminosos, agora eu não vou ter mais pensamentos ruins, agora eu vou viver uma vida só de santidade. Mas aí vem a luta da carne contra o espírito, né? Aqueles velhos pecados que tu abandonou, né?
eles voltam de novo para você querer, mas você resiste. E é essa resistência que dá a impressão que o cara não é nem crente, que ele está debaixo de maldição, mas não, há uma batalha espiritual na nossa vida, há um conflito. A Bíblia é tão clara, né? As obras da carne, elas são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, né? Inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Então, essas coisas que nós praticávamos, alguma delas, né? Esses desejos voltam, né? Voltam mesmo. Então, nós temos que resistir. A carne tem que estar crucificada. Aí vem o quê? Vem o conflito. Vem o desejo de praticar, mas você sabe que não pode praticar, e você pensa que a vontade acabou. Aceitei Jesus, acabou a vontade. Eu não vou ter mais vontade de pecar. É um engano isso, né? Nós sempre vamos ter esse conflito espiritual dentro da gente. Nós sempre vamos ter esse desejo, mas podemos vencer. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que a nossa carne, ela está crucificada. E ela quer sair o velho homem, ele quer sair da cruz, para praticar tudo que ele praticava antes. Então, às vezes a pessoa pensa, não é possível, eu estou amaldiçoado, porque eu estou com vontade disso, vontade daquilo. Aí vai para os trabalhos de quebra de maldição, ora por mim, para Deus quebrar essa maldição na minha vida, que eu estou com vontade de beber de novo, que eu estou com vontade de prostituir de novo, que eu estou sentindo de novo inveja, eu estou sentindo ciúme, a Bíblia está dizendo lascívia, meu coração está impuro, eu estou me irando. Meu querido, isso é a luta da carne contra o espírito, para que você não faça aquilo que você deseja, entendeu? Então, querido, você vai viver esse tempo. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Você é um servo de Deus, vai vencendo essa batalha, vai crucificando isso, entendeu? E outro grande problema que acontece na vida do crente às vezes é a falsa ou a libertação superficial. Eu me lembro da conversão de Simão. Simão era um mágico enganador. Ele enganava ali Samaria com as suas artes, com as suas feitiçarias, com as suas mágicas. E ele era considerado um grande personagem, porque ele fazia muita mágica, muita feitiçaria, mas ele enganava o povo. Um dia apareceu um servo de Deus lá pregando a palavra, muita gente se converteu, ele via Deus curar, né? Ele viu o cego enxergar, o mudo falar, e ele via aqueles milagres todos, os paraplégicos andando, e ele vendo os povos batizados com o Espírito Santo, falando em outras línguas, e ele sentiu vontade também de se batizar. Foi batizado, mas não se converteu. E quando ele viu aqueles milagres todos, ele chegou para Pedro e ofereceu dinheiro a Pedro. Pedro, aí, te dou X para me fazer essas coisas aí que você faz. Então, ele não era convertido ainda. Então, muita gente pensa que está debaixo de maldição porque ele não se converteu direito ainda. Entendeu? Ele é um crente meia tigela ainda. Ele não se converteu. E a falsa conversão dá a impressão que o cara está vivendo debaixo de maldição. Mas ele não está vivendo debaixo de maldição. Ele tem que se converter e tomar uma posição diante de Deus. A gente não pode ser crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, de jeito nenhum. Então, muitas vezes, a falsa conversão, ela pode dar a impressão de maldição, entendeu? E se a pessoa ficar no pecado, está amaldiçoado mesmo, né? A outra coisa que dá a impressão que a pessoa está vivendo debaixo de maldição e que essa maldição precisa ser quebrada, vindo externamente, é a influência das más companhias. A Bíblia diz assim: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Às vezes a pessoa aceita Cristo na sua vida, procura viver uma nova vida em Jesus, mas ele não larga as más companhias, entendeu? Vira e mexe, ele está seguindo o conselho do ímpio, só vive no meio do ímpio, seguindo conselhos errados. Aí ele fala, meu Deus, nada dá certo para mim. Não vai dar certo nunca, porque está vivendo debaixo do conselho do ímpio, está vivendo com as más companhias. Lá em Provérbios, no capítulo 1, diz, ó, se eles vierem tentar te convencer com brandícia, não o permita. Né? Porque quantas vezes eu vejo as pessoas reclamar, poxa, nada dá certo, parece que eu não estou bem, não sei o quê. Por quê? Porque ele está seguindo o conselho de ímpio. Mas a Bíblia é tão clara, feliz é aquele que não segue o conselho do ímpio. Ele segue o conselho que está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Não segue o conselho de ímpio. Agora eu digo mais, hein? O conselho de ímpio não vem só de ímpio, não. O conselho de ímpio, às vezes o conselho é de um crente, mas o conselho é ímpio. A pessoa é crente, mas o conselho que ele está te dando não é de Deus. Às vezes é um herético aí, ó, que está botando heresia na tua cabeça, ensinando coisa errada, e as coisas não dão certo, você não se sente bem com isso. Aí você pensa, não, eu estou amaldiçoado. Tá, não. Para de andar no conselho do ímpio, para de se deter no caminho dos pecadores. Tem pessoas que Deus tirou ele da bebida, Deus tirou ele das más companhias, mas ele vira e mexe, está lá no meio. Meu querido, se Deus tirou de lá, não volta mais não. Entendeu? Você tem que entender que você está separado agora, não se mistura. A verdade é essa. O cara foi tirado do chiqueiro e vira e mexe, está lá dentro de novo. Aí ele está amaldiçoado. Não, você tem que tomar uma posição. Aquele que é limpo, se limpe mais ainda. Aquele que é sujo, se suje mais ainda. Então você tem que, se limpou, não volta para a sujeira mais não. Segue a Jesus de coração, larga o conselho do ímpio para lá. Você não tem mais nada a ver com isso não. Não se detém no caminho dos pecadores não. Não para mais lá no botequim para conversar. Vai para campo de futebol lá por meio de pessoas da tua antiga amizade. Tu fica só nesse vai e vem, de vez em quando, né, vai visitar os amigos numa discoteca. Quer dizer, como é que você vai viver uma vida que agrada a Deus dessa maneira? E como você vai ser feliz? Não tem como. Ah, não, estou amaldiçoado. Não está não, querido. Você está andando no conselho de ímpio, se detendo no caminho dos pecadores e assentando na roda dos escarnecedores, aqueles que zombam de Deus. Às vezes você está assistindo até um programa de televisão que está zombando de Deus, zombando dos evangélicos, zombando daqueles que servem a Deus, e você está rindo lá, dando risadinha, você está sentando na roda dos escarnecedores. Repreende isso na tua vida em nome de Jesus, se o teu problema é esse. Às vezes pode ser, às vezes você não tem nada de maldição não, às vezes você precisa tomar uma posição na vida, entendeu? E 3, 4, outra coisa que parece que o crente está debaixo de maldição, é quando ele guarda mágoa. Ele vem para a igreja com mágoa, com ressentimento, mas não se liberta disso. Você já imaginou uma pessoa viver magoada com as coisas do passado? O passado está vivendo no presente. Ele acorda de manhã já pensando na pessoa. Ele está cheio de mágoa, ressentimento. Mas a gente tem que perdoar. Quer ser um crente feliz? Perdoa. Quer ser um crente feliz? Não guarda ressentimento de ninguém não. Ah, mas está difícil, a coisa foi séria. Foi, mas Deus é mais poderoso do que isso. Entra dentro do teu quarto, dobra o teu joelho e fala, Senhor, eu estou querendo perdoar, mas está difícil. Me ajuda a tirar essa mágoa do meu coração, me ajuda a tirar esse maldito ressentimento do meu coração, me liberta, estou precisando de libertação. Muitas vezes a gente tem que ser sincero com Deus, falar para Ele, é fraqueza mesmo, não adianta querer bancar o forte com Deus não, conta para Jesus onde é a tua dor.
Ah, eu tô amaldiçoado, eu não sou feliz. Não, você não está amaldiçoado, não. Você está precisando é perdoar. Você está precisando de tirar o ressentimento do coração. Você está precisando esquecer isso. Pede ajuda a Deus, que Deus vai te curar. Não precisa estar atrás de quebra de maldição, não. É só você tomar a decisão de perdoar, de tirar o ressentimento. Você vai ver só como é que você vai levantar da oração uma outra pessoa. Tá bom? Tu não vai ficar carregando esse peso na sua vida, não. Toma essa decisão, tá? E outra coisa também que não parece, que a pessoa é um crente feliz, que vive debaixo de maldição, às vezes ele foi um dependente químico. Às vezes a pessoa, queridos, ele veio do mundo viciado em droga, viciado em bebida, e às vezes esses desejos voltam. Entendeu? A dependência química ela é terrível. Às vezes precisa de tratamento. Tem pessoas que não precisam, ele vem para a igreja, Jesus liberta ele da cocaína, da maconha, do crack, mas tem pessoas que precisam de um tratamento. Aí depende, né? Depende da pessoa, depende de como Deus opera na vida dele, entendeu? Tem pessoas que não precisam, ele aceita Jesus e a vida dele volta ao normal, ele perde a vontade para essas coisas. Mas tem pessoas que a coisa está bem enraizada, ele precisa de um tratamento, ele precisa de uma ajuda, ele precisa de procurar pessoas que possam ajudá-lo, né? Então, existem reformatórios aí, existem lugares cristãos, né? Em que a pessoa pode ir lá se cuidar até ficar liberto. Mas não quer dizer que você está debaixo de maldição. É que às vezes a pessoa passa anos e anos dependente químico, dependente do álcool, né? E aí o que acontece? A pessoa sofre com isso, mas isso faz parte da vida. O tempo da libertação vai vir. Você não está amaldiçoado, não está debaixo de maldição, você é um cristão, mas você não está precisando de um tratamento. Mas busca o Senhor, que o Senhor também liberta. Quantos foram libertos sem precisar ir para a casa de recuperação? Outros precisam de ir para uma casa de recuperação, outros não, né? Então, é isso que a gente tem que entender, que uns precisam e outros não. Mas não é maldição, é que você, né, ainda sente, porque você era dependente, certo? Mas Deus liberta. Busque o Senhor, vai perseverando em oração, que Deus vai te dar vitória, entendeu? Não te desespera, não. No tempo certo, Deus faz a obra. Agora, Deus vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua, entendeu? É isso que Deus quer. Bem, outra coisa também, que parece que às vezes a pessoa está vivendo debaixo de maldição e fica aí procurando trabalho de quebra de maldição, é que às vezes ele está servindo a dois senhores, entendeu? Jesus falou o seguinte, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque um vai agradar e o outro aborrecer. Se a gente estava no mundo, né, a gente serviu um outro Deus, o Deus do mundo, o Deus desse século. O apóstolo Paulo escreveu que o Deus desse século, o que é adorado, cegou o entendimento dos incrédulos, para que nele não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Então, às vezes, o que acontece é isso. E aí a gente vem para a igreja e começa a servir a Deus, nosso Deus poderoso, Pai de Jesus. Mas aí, de repente, serve um pouquinho lá do mundo. Então a gente fica naquele impasse, uma hora serve um, outra hora serve outro. Aí não, vou procurar um trabalho de libertação. É bom orar, eu não estou dizendo, né, não estou excluindo a oração, você deve buscar ajuda, mas você não está amaldiçoado, é isso que eu quero dizer para você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então nós precisamos entender que procurar ajuda, procurar um trabalho de oração, né? Nós temos na nossa igreja, aqui na Advic, um trabalho o culto das causas impossíveis, né? Ou impossíveis. Realmente, vem pessoas de tudo quanto é jeito, buscar ajuda. Então nós estamos ali para ajudar as pessoas a se libertar. Agora, maldição no crente eu não acredito,
certo? O crente não está debaixo de maldição. Agora, se a pessoa não é cristã, ele precisa de ser libertado da maldição do pecado, porque o pecado é uma maldição, entendeu? O pecado é uma maldição, o diabo é uma maldição também na vida das pessoas, né? Ele usa mesmo as pessoas para o mal. Então isso é, o mundo, Jesus falou que o mundo jaz no maligno, né? A Bíblia diz lá em 1 João, e Deus falou, maldita, falou para Adão, né? Maldita é a terra por tua causa. Nós não vamos entrar no mérito da questão, mas é bom procurar ajuda. A igreja está aí para isso. Lógico, a igreja existe para isso, para orar um pelos outros. Nós precisamos orar. E se nós tem algum membro doente, vocês sabem que o nosso corpo físico, quando tem algum membro doente, o corpo sendo saudável, né? Aquela enfermidade no membro do corpo, num órgão vital qualquer, ela pode ser curada quando o corpo está saudável, o próprio corpo se cura. Então, uma igreja saudável, ela está aí para curar as pessoas, né? Mas se você já aceitou Jesus, está vivendo debaixo da graça de Deus, você não está debaixo de maldição. Você está vivendo esses conflitos espirituais, carnais. Nós estamos no mundo. Jesus falou assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que guarde. Ele falou, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Então nós vivemos numa terra inimiga. Vamos ter luta, vamos ter problema, vamos ter tentação, vamos ter perturbação de tudo quanto é jeito. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando alguém para tragar. Vocês já viram que aí nos filmes, como o leão estraçalha a presa dela? É isso que o diabo quer fazer com a humanidade. Então nós sabemos que o pecado nos rodeia, o diabo anda em derredor, procurando alguém para destruir, a carne luta contra o espírito, é uma batalha, entendeu? O mundo é uma atração muito grande na nossa vida, então nós passamos todos esses tipos de problema. Isso não quer dizer que nós estamos debaixo de maldição, nós estamos vivendo num mundo conflitante. Mas com a ajuda de Deus, o que a Bíblia diz? Diante do mundo, da carne, do diabo, do pecado, o que a Bíblia diz? Maior o que está em nós do que os que estão no mundo. Não é? Maior o que está em nós. Deus está na nossa vida. Então Ele é maior do que todas essas coisas que se levanta contra nós. Então precisamos entender isso, entendeu? Às vezes são essas dificuldades que a gente está passando. E não quer dizer que nós estamos debaixo de maldição. Jesus falou o quê? No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Entendeu? É isso que nós queremos passar para você. E outro detalhe também, que muita gente pensa que está debaixo de maldição, é que ele aceitou Jesus e a prova está aí. Mas sabe o que está acontecendo? É a lei da semeadura. Nós estamos colhendo o que plantamos. Agora, como cristão, nós vamos fazer outra semeadura. E quando tu semeia, tu não colhe na hora, colhe. Então, agora, como crente, nós vamos fazer uma nova semeadura. E essa nova semeadura nós vamos colher quando? No futuro. Mas o que nós semeamos no passado, nós estamos colhendo agora. Então a pessoa viveu 20, 30, 40 anos fazendo só coisa errada. Só semeando semente maligna. Aí de repente quer ter uma boa colheita? Não, não vai ter. Não vai ter. Às vezes a pessoa viveu no mundo, teve 2, 3 mulheres, teve 2, 3 filhos com cada uma, e é uma tribulação, depois ele aceita Jesus, é uma confusão e tal. Querido, não é maldição não. Sabe o que é isso? Você está colhendo o que você plantou. Mas daqui para frente você começa a semear uma semente melhor, aí você vai colher uma outra colheita. Entendeu? Mas por enquanto você ainda está colhendo o que tu plantou no passado. Só plantou coisa ruim, vai colher o quê? Quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Ah, Jesus salvou, você agora é salvo. Se você morrer, tu vai para o céu.
mas você vai ter que colher o que você plantou. Mas vai chegar um tempo que essa colheita acaba. Aí já vem outra colheita, mas aí já vai ser de uma semeadura de uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem que ter paciência. Tem coisa que tem dívida que a pessoa tem com a justiça. Ele tem que procurar a justiça para resolver o seu problema judicial. Entendeu? Tem coisa que ele tem que resolver familiar. Ele não pode aceitar Jesus e chutar o balde para... Não, ele tem que resolver os problemas sociais, problemas morais, e mostrar, através de um bom testemunho, que você agora é uma nova criatura. Você não é mais aquele velho homem, você está agora com Cristo, é uma nova criatura, e está arrumando a tua vida para servir melhor a Deus e resolver os problemas familiares, espirituais, né? Porque não é fácil. Às vezes a pessoa vive numa vida numa feitiçaria, vive numa vida terrível por aí, e não é fácil, ele tem que mudar a sua vida, e a luta vem. O diabo não quer perder o cavalo dele, né? Não quer perder, os amigos do mundo não quer perder o amigo. Então é uma batalha, querido, é uma luta, mas você está agora com Deus, e Deus, a Bíblia diz, maior que está em nós do que o que está no mundo. Então a vitória é tranquila, mas vai ter que enfrentar essa luta. Eu enfrentei, eu sei o que eu enfrentei depois que eu aceitei Jesus, mas eu tinha convicção do que eu fiz. Entendeu? Tive meus altos e baixos, mas a convicção de não abandonar nunca mais Jesus eu tinha. Passei muita luta, passei muito problema, passei muita dificuldade. Não foi fácil, não. Eu colhi muita coisa que eu plantei no passado. Mas uma coisa eu tinha certeza, que eu nunca ia largar mais Jesus. E hoje eu estou colhendo uma colheita nova que eu plantei depois de crente. Entendeu? Eu colhi por muito tempo que eu plantei lá no mundo. Social, espiritual. Colhi, mas o que eu vou fazer? Faz parte da vida. A lei da semeadura é a única lei que não muda. Nunca vai mudar. O que você plantar, você vai colher. Se você plantar banana, vai colher banana, querido. Não fica esperando o caju, não. Não adianta. Mas Deus é conosco. Deus me deu força. Deus me deu vitória. E vai dar a você também. Mas você não está debaixo de maldição, não. Você está passando o que todo mundo vai passar. Entendeu? E Deus vai te dar vitória. Certo? E outra coisa também, que às vezes parece que a pessoa está debaixo de maldição, é que ele tem que ter a necessidade de arrependimento. Entendeu? Às vezes a vida da gente é assim. É igual, por exemplo, você pega uma sujeirinha pequenininha, varre e bota ali. Aí no outro dia você faz a mesma coisa, você pega aquela outra sujeira, bota ali. É uma sujeira pequenininha, né? Não dá nem para notar. Mas com o passar do tempo, vira uma lixeira. Sabia disso? Vira uma lixeira. Então a vida da gente assim, com Deus é assim também. Às vezes a gente comete um pecadinho hoje, deixa para lá. Comete outro pecadinho amanhã, pequenininho, né? Para Deus não tem tamanho de pecado, não. O pecado tem consequência. Tem pecado que tem consequências terríveis. E tem pecado que as consequências, no sentido horizontal, não é tão terrível, né? Mas para Deus tudo é pecado. Não tem pecadinho nem pecadão, não. Tem pecado com grandes consequências. E tem pecado que tem consequências menores aqui na terra com a gente. E tem pecado até que não tem perdão. E tem pecado que é para a morte. E tem pecado que não é para a morte. Mas nós não vamos falar sobre isso agora, tá? Mas a verdade é que às vezes a gente pega aquela sujeirinha e bota ali, quando vai ver tem uma lixeira. A mesma coisa dentro do nosso coração.
O nosso coração é como um depósito. Você vai enchendo ele de coisas que devia e que não devia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou deixar virar uma lixeira no meu coração? Todo dia eu deposito uma nojeirinha ali, uma sujeirinha. Daqui a pouco tem uma lixeira no meu coração está cheio de lixo. Então, meu querido, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que o próprio crente ele tem que ter necessidade de arrependimento. Quando é que eu boto sujeira no meu coração? Quando eu peco e não peço perdão a Deus. Quando eu peco e não me arrependo do meu pecado, eu não confesso, eu vou empurrando com a barriga. Peco hoje, peco amanhã, peco depois. Daqui a pouco, ó, vai só sujeirinha. Entra uma sujeirinha hoje, entra um pecadinho hoje. Quando é amanhã, meu coração está uma lixeira, cheio de imundície. Aí eu estou até desviado e nem sei. Então, o que a gente tem que fazer para não deixar criar uma lixeira no nosso coração? A Bíblia diz que nós temos a necessidade de arrependimento e confessar. O que a Bíblia, Provérbio 28:13, ele é um versículo tremendo para essa situação que a gente está comentando. O que encobre as suas transgressões, o que esconde, nunca prosperará. Nunca. Aquele que peca hoje, para ele é a mesma coisa que não ter pecado, ele não vai prosperar nunca na vida. Ele vai viver de aparência. Mas Deus não aceita aparência, como é que fica? Aí ele acha que está debaixo de maldição. Eu não prospero. Nada dá certo para mim. Eu tenho que ir num trabalho de quebra de maldição. Tem uns que voltam até para macumba. Eu vou voltar para macumba para resolver meu problema. Já vi gente falar isso. Foi e não voltou mais. Sabe por quê? Ele não estava prosperando? Porque a Bíblia é bem clara. O que encobre, o que esconde as suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, o que Deus quer da gente? É que nós não venhamos a esconder aquilo que não dá para esconder de Deus. A gente esconde das pessoas. Mas de Deus, ninguém vai esconder nada. Ele sabe tudo, Ele vê tudo. Então, não esconda. Então, as pessoas vão escondendo o pecado, daqui a pouco o coração dele virou uma lixeira, aí ele, estou amaldiçoado. Tem que quebrar a maldição. Não tem que quebrar a maldição, não. Você precisa se consertar com Deus. É você sozinho, não é ninguém que vai se consertar por você, não. Cada um vai dar conta de si mesmo. Cada um vai dar conta do seu nariz. Tá? Não adianta. Então, você não precisa de nada. Se tu tem um problema desse, né? Cada um tem um tipo de problema. Eu tenho o meu. Agora, se você tem está passando por uma situação dessa, e o caminho é esse, querido. É você mesmo resolver. Não adianta botar uma multidão orando em volta de você, se você não se arrepende dos seus pecados, não confessa e nem abandona. É perder tempo. A posição, quem toma é você. É isso aí. Não esconda de Deus nada, porque Ele vê tudo. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Depois você traz à luz os teus pecados, coloca diante de Deus, Ele te perdoa. Aí você vai ver como é que tu vai prosperar na vida. Você vai prosperar ministerialmente, vai prosperar espiritualmente, você vai prosperar na sua vida moral, na sua vida social, na sua vida familiar. Que o pecado é um entrave na vida das pessoas. Não adianta fingir que está tudo bem. Tem que tirar o pecado. No nome de Jesus. Não é maldição. Isso aí não é quebrar maldição, não. É se arrepender. É tomar uma posição. Bem, então, agora voltando aqui à questão da maldição hereditária, a Bíblia diz que você não... eu estou pagando pelo pecado do meu pai, do meu bisavô. Isso aí também não existe. Já vi crente falar isso. Certo? É lógico que o demônio, se ele tem
uma família que todo mundo lá morre de cachaça. Lógico que quando alguém aceita Jesus, ele não quer perder. Ele vai perturbar a pessoa para voltar, mas no nome de Jesus não vai voltar. Então você está sendo tentado. É o diabo que está te tentando. Então não confunda a tentação com maldição. Se você é tentado a voltar a beber, se você é tentado a fumar, eu era tentado a fumar, a beber, eu era tentado a voltar para o mundo. Mas não era maldição, era tentação. Eu não voltei. Né? Então a questão é essa. Não é que você está amaldiçoado, você está sendo tentado. Entendeu? Não é o espírito do bisavô que está ali, não, tem que quebrar a maldição. Não, não é nada disso. Quem morreu já era para esse mundo. Tá? Então, agora o que pode atrair maldição? O que pode atrair? A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aí você está vivendo debaixo de maldição. Se você é chamado por Deus, se você está fazendo a obra de Deus, mas está fazendo relaxadamente, preguiçosamente, de má vontade, aí você tá mal. Depois você medita Jeremias 48:10. Todo aquele, pois, que faz a obra do Senhor relaxadamente está debaixo de maldição. E Deus é enfático. Ele diz assim, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Como é que você que é chamado por Deus, você que se prontificou a fazer a obra de Deus, como é que você tem feito a obra de Deus? Eu vou num trabalho de libertação aí para me libertar, porque não estou bem. Não, lógico que não está fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Então nós precisamos fazer a obra de Deus com prazer, com amor. É melhor para nós. Agora, se está fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, a obra de Deus é a sobra, tu está mal. Precisa rever essa situação, tá? Conversar com Deus e falar assim, me perdoa, até agora eu fiz a tua obra relaxadamente, estou debaixo de maldição, mas daqui para frente eu vou mudar esse quadro, eu vou colocar, conforme diz a tua palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, certo? E para encerrar a nossa meditação, muitas coisas na nossa vida que faz com que as pessoas pensem que está debaixo de maldição, é que muitas situações, elas não mudam de imediato. Tem coisa que você aceitou Jesus, acabou? Não. Tem coisa que você vai trabalhar em cima daquilo para mudar. Tem problemas conjugais que não vai mudar de repente, vai mudar, mas com o tempo, né? Problema financeiro, não é? Você está numa situação financeira terrível, aceita Jesus e passam uns meses e você não, estou com maldição porque eu não estou prosperando, tem alguma coisa errada na minha vida. Querido, você não aceita Jesus e não vem logo um anjo com a bolsa de dólar para botar na tua conta, não. Você vai ter que começar tudo de novo. Você vai ter que buscar o Senhor, acertar a sua vida. Deus vai te orientar, o Espírito Santo nos guia em toda a direção. Então a gente não muda as coisas assim de repente, nem tudo muda de repente. Tem um problema conjugal sério, com o tempo vai ser resolvido, Deus vai te ajudar a resolver, vai te dar sabedoria, vai te dar direção, não é assim, né? E financeiro também, Deus vai te orientar, Deus vai te ajudar, Deus vai te encaminhar, né? Vai ver a tua capacidade, não é? Porque às vezes a gente não tem nenhuma capacidade, né? Além da média. Não vou ficar rico. Não, vou aceitar Jesus, vou ficar rico, não. Não tem como. Tudo depende também da nossa capacidade. Não adianta eu querer ser o que eu não estudei, né? Às vezes eu não me preparei para aquilo, não tenho dom para aquilo.
Não tem como. Tem casos que a pessoa tem que voltar, tem que ir para a escola, ele tem que estudar, ele tem que às vezes aprender uma profissão. Tudo não é assim. A vida da gente não é eu vou aceitar Jesus, nada dá certo, estou debaixo de maldição. Não. Às vezes você vai ter que rever algumas coisas. De repente você tem que voltar a fazer primeiro grau, segundo grau, fazer uma faculdade, para arrumar um emprego melhor. Muita coisa na nossa vida não vai mudar de repente. Vai depender de você também, né? Então, não é chutar o balde aí, largar isso e aquilo, não. A gente tem que consertar aquilo que está errado, porque agora nós temos Jesus na nossa vida, né? E espiritual também, né? A gente tem que rever. A pessoa vive numa vida terrível, né? E tem que ter paciência e confiar em Deus, tá bom? Então, concluindo aqui, você tem que entender uma coisa nessa conclusão. Eu entendo, que nem eu li aqui no versículo de Gálatas, capítulo 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Certo? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, eu creio, segundo a palavra de Deus, que você aceitou Jesus. Se você disser amaldiçoado antes, acabou, querido. Jesus, ele se tornou maldito no nosso lugar. Então, nós aceitamos a Jesus, tudo está na conta de Jesus. Toda a maldição da tua vida foi para a conta de Jesus. Por isso que ele se tornou maldito lá na cruz. E toda a bênção que está na conta de Jesus vem para a tua. Deus é a nossa justiça através de Jesus. Então, toda maldição, eu creio que toda maldição é quebrada quando a gente aceita Jesus. As alianças que nós fizemos no passado com os demônios, com sociedades secretas, com pessoas, quando a gente se converte de verdade, essas coisas caem por terra. Agora, é lógico que o demônio, ele não quer abandonar a pessoa logo, ele vai ficar perseguindo. Inclusive, toma cuidado, porque Jesus falou, né, quando a pessoa se converte, o demônio vai embora, a casa fica vazia. Aí, se a casa continuar vazia, esse demônio infeliz volta, encontra a casa vazia, limpa, ele volta e ainda traz mais 7 demônios pior do que ele. Então, o estado dessa pessoa fica 7 vezes pior. Então, quem aceitou Jesus, limpou a casa, enche do Espírito Santo. Não deixa ela vazia, não. Aceitei Jesus e tal, o demônio vai embora. Mas se ele vê que eu não me firmei, que eu estou ali de brincadeira, ele vai voltar e vai trazer 7 demônios pior do que ele para que você não volte mais para Jesus. Entendeu? Então nós temos a nossa parte, Deus faz a nossa. Nós não estamos debaixo de maldição como crente, mas nós precisamos acertar esses detalhes com Ele, entendeu? Então que Deus te abençoe, certo? E toma cuidado para não cochear entre os dois pensamentos. Não podemos servir a dois senhores, tá bom? Que Deus te abençoe essa advertência, porque eu lido com muitos irmãos todos os dias. Eu vejo que muitos estão passando por essas situações que podem ser resolvidas só com a decisão da própria pessoa. Eu posso orar por você, você pode orar por mim, mas tem coisa que só você pode fazer por você. Tem coisa que só eu posso fazer por mim. Não tem jeito. Pode botar 1 milhão de pessoas para orar por mim, mas se eu não tomar uma posição, se eu não fizer a minha parte, se eu não me esforçar para viver separados do pecado, se eu não me esforçar para servir a Deus de todo o coração, não adianta. Eu tenho que ter a minha iniciativa de servir a Deus de todo o coração. Que Deus te abençoe, querido, e que você possa buscar o Senhor. Você é uma bênção na mão de Deus. Não deixe o diabo roubar a tua bênção. Tá bom? Então, um abraço, Deus te abençoe. E se
esse estudozinho, né, serviu para você, você dá um like aí, tá? Me dá o seu comentário, se quiser se inscrever no nosso canal, fica à vontade, tá bom? Um abração e até a próxima.